Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 11 e 12, Jesus Cristo diz que nós somos bem-aventurados quando disserem toda sorte de coisas contra nós e por amor ao seu nome nós fomos perseguidos. Eu não lembro se é no filme Deus Está Morto 2 ou 3, quando o pastor ele recebe no final do filme uma intimação do Ministério Público da cidade pedindo para que ele mandasse toda semana a cópia do sermão que ele iria ministrar no domingo, e ele diz que não faria isso, né? E ele termina o filme dizendo que agora eles nos perseguirão através das leis. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo claramente diante dos nossos olhos uma espécie de ditadura de toga que está sendo imposta cada dia mais perante a sociedade. E aqui não é simplesmente uma questão política ou até mesmo ideológica, é uma questão de justiça também. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionarmos, né? Porque isso está acontecendo em muitos lugares, mas no Brasil isso tem crescido assustadoramente. Então eu vou citar algumas notícias aqui. Eu tenho uma thread de uma pessoa que é jornalista, né? E ela traz essa informação, inclusive ela é uma irmã em Cristo, a repórter Fernanda Salles, e ela passa algumas informações. Primeiro, tem um jornalista chamado Alan dos Santos, ele criticou aquela exposição queer, museu, né? Que, se vocês lembrarem, era uma exposição do Banco Santander no Rio Grande do Sul, onde crianças, né, sem autorização dos pais, foram levadas para essa exposição, e nessa exposição tinha muita obra de que poderia ser caracterizada, né, como pedofilia, como zoofilia, vilipendiando o cristianismo, principalmente a religião católica, né? E ele foi condenado a uma detenção de 2 anos, porque a curadora daquela exposição processou ele, porque ele fez um vídeo, ele tinha um canal no YouTube, ele criticando, porque ele também tem filho pequeno inclusive, né? Porque ele diz que continha pedofilia, vilipêndio ao cristianismo, zoofilia, e por isso ela entrou com uma ação de reparação de danos, de calúnia, difamação, e ele foi condenado a 2 anos. Aí você pode achar que isso é um fato isolado, mas lá em Itaúna, Minas Gerais, a escola é uma escola cristã, né? Se eu não me engano, uma escola católica. Ela criticou a ideologia de gênero, né? E o Ministério Público foi acionado, o Ministério Público de Minas Gerais, e pediu uma condenação de R$500 mil, né? Então veja, se essa escola for condenada, ela vai praticamente fechar, porque como é que se paga, principalmente nos dias de hoje, R$500 mil? Fora que o pedido do Ministério Público é que ela faça trabalhos sociais de conscientização da ideologia LGBT. Além disso, o pastor Jorge Linhares, ele sofreu uma investigação também no Ministério Público de Minas Gerais, e ele tem uma escola cristã batista, né? E ele colocou na sua escola o ensino de que é contra a ideologia de gênero, e fez um vídeo depois que ele foi intimado reafirmando que menino é menina e menina é menino. Então o Ministério Público considerou isso um discurso de ódio contra a comunidade LGBT, que lá vai, né? O pastor John Sherwood foi preso em 2021 em Londres, porque ele estava pregando, né, em praça pública, e ele, no meio da sua pregação, diz que Deus criou apenas 2 sexos, macho e fêmea, homem e mulher, né? Então, ativistas LGBT o denunciaram, e ele foi preso, né, por estar fazendo discurso de ódio em frente ao metrô de Urbridge, acho que é assim que se pronuncia. Então, veja, são casos. Aqui eu estou citando Londres, na Inglaterra. Mas agora,
houve uma coisa muito mais incisiva e muito mais direta que realmente caracteriza uma espécie de ditadura, porque eu tenho uma igreja em Aracruz, uma igreja batista em Aracruz, no Espírito Santo, que colocou uma faixa dentro da igreja, não é fora, foi dentro da igreja, dizendo falando algo contra falando da proteção da família em relação à ideologia de gênero, né? E veja só, a juíza Ana Flávia Mello, ela obrigou a igreja a retirar esse outdoor que estava dentro da igreja, né, por considerar um material, né, de caráter preconceituoso, e proibiu a igreja que faça outros tipos de materiais com o mesmo assunto, com a mesma situação. Então veja, ou nós nos posicionamos, ou então isso vai se tornar algo muito pior para todos nós. Porque perceba, a Constituição Federal diz que o local de culto é inviolável. Então, jamais a justiça poderia agir contra esse tipo de situação, principalmente nesse último caso, quando se fala que não pode colocar um outdoor dentro da igreja. Então veja, isso dá uma margem que, se amanhã ou depois nós, como algumas igrejas fazem, colocar uma bandeira de Israel e vier um muçulmano e disser que se sentiu ofendido por ter aquela bandeira de Israel e entrar na justiça, pode ser que aconteça de a gente ter que tirar. Pode ser que aconteça de alguém do próprio movimento LGBT entrar numa igreja e ver uma cruz ou coisa do tipo, se sentir ofendido. Então, aonde isso tudo vai parar? Então, ou nós nos posicionamos, né? E aí a gente tem que pressionar deputado, senador, a gente tem que lutar por uma reforma do judiciário, fazer alguma coisa nesse aspecto, nesse sentido, porque isso está ficando cada vez mais incisivo e direto contra as liberdades, não só de expressão, não só individual, mas também a liberdade religiosa. Então, amanhã ou depois, se alguém se sentir ofendido por qualquer motivo, qualquer coisa, e aquilo for contra a Bíblia, nós teremos que ir preso, não tem o que fazer. Mas a gente jamais pode abrir mão dos princípios daquilo que a palavra de Deus diz. Nesse último caso, inclusive o Jorge Linhares, ele diz: vou continuar dizendo que menino é menino e menina é menina. Ele, inclusive, ele faz um vídeo falando sobre uma propaganda da Doritos, que fez uma propaganda com dois avós que teoricamente voltavam do além e se mostravam homossexuais para suas famílias. E esse pastor dessa igreja batista em Aracruz, ele disse assim, uma coisa muito importante: eu posso me colocar, entender, mas jamais aceitar. Eu posso ter a compreensão do seu posicionamento, mas jamais eu vou aceitar a sua prática. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Então, a partir do momento que as pessoas exigem respeito em relação às suas escolhas e suas opiniões, o inverso deveria ser verdadeiro. E a gente tem que pensar muito nisso. Mas não somente isso. A gente precisa começar a orar pelas autoridades, orar por aqueles que se colocam no legislativo e orar para que Deus possa mover essa nação e fazer cair por terra toda essa ditadura do judiciário, porque está ficando cada dia pior e a gente precisa tomar uma posição como pastores, como líderes cristãos, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.